Isso aí. Olha, ainda falando de pandemia, vamos falar agora de uma parte mais polêmica por envolver recursos públicos. Aquele caso que noticiamos semana passada, acompanhando a notícia postada no blog de Gustavo e também agora, mais recentemente, no blog de Dinarte Assunção. O blog do Dina teve desdobramento. Dinarte postou que a Controladoria Geral da União identificou um prejuízo de R$1,5 milhão de reais aos cofres públicos da Secretaria Estadual de Saúde pela compra desses respiradores. Esses respiradores quebrados que foram repassados à Prefeitura de Parnamirim. Além disso, a Secretaria Municipal de Natal montou um processo de dispensa de licitação para comprar ventiladores pulmonares, no qual foi apontado ainda uma fraude documental, frustração de caráter competitivo e direcionamento de compra, apontou o relatório da CGU. Segundo o documento, boa parte dos equipamentos se encontra sem uso. Eles custaram quase R$1,4 milhão. Dinarte e Gustavo, mais uma polêmica envolvendo compras sem licitação do poder público. E é um caso que está começando porque é de uma auditoria da CGU, e como a CGU não tem poder para acusar ninguém, e é recurso público, isso certamente vai terminar no MPF. O MPF deverá abrir algum tipo de procedimento para investigar tanto a conduta da CESAP quanto a conduta da Secretaria Municipal de Natal. Vou começar pela CESAP. Essa compra foi daqueles respiradores da empresa da Balmer. Foram 15. 14, quase a totalidade, estavam danificados. É uma coisa muito confusa, porque a CGU inspecionou o uso deles, Parnamirim não tinha reclamado de nada, e aí dias depois diz que 14 estavam sem funcionar. Gente, 14 de 15. E aí a CGU perguntou, a CGU ficou indignada, né? Para usar aqui uma expressão assim, porque eles ficaram lá quebrados e ficaram inutilizados sem que houvesse algum tipo de medida. O que foi que o governo do estado informou à CGU? Que depois que o equipamento é cedido formalmente, a responsabilidade é do município. E que, se ele tivesse acionado o Estado teria acionado a garantia. O que só veio acontecer em dezembro. Apesar disso estar previsto lá, que depois que eu passo para Enio, o Enio tem que me dizer se houve problema e o Enio não me disse. Apesar disso estar lá constando assim, nada impediria que a CESAP, de ofício, por sua iniciativa, tivesse o cuidado de ficar checando. Tá tudo bem? Mas Dinarte, você está querendo também que a CESAP se dê ao trabalho de ficar fiscalizando, perguntando como é que estão os equipamentos do que ela cedeu? Sim. É 1 milhão e tanto de dinheiro. Tinha que ter tido ao menos o cuidado de tomar a iniciativa e questionar, olha, estão funcionando ou não? O que não dá para aceitar como razoável é que Parnamirim não avisou a CESAP não tinha como saber. Não é assim que funciona. Parnamirim também errou, não era para ter deixado ficar lá encostado sem nenhum tipo de medida. Só tomaram a medida após a CGU iniciar a auditoria. O caso da prefeitura é mais grave, porque tem fraude documental, tem processo de montagem de compra, tem falta de projeto básico e tudo isso de uma maneira que me surpreendeu a pasta municipal de saúde informar que esclareceu tudo a CGU, o que é mentira. É mentira porque a CGU, inclusive, teve que perguntar aos empresários porque a SMS não deu as informações que foram pedidas. Tem no relatório o caso de uma empresa que informa que não participou do processo, a prefeitura nem especificou que tipo de respirador ia querer, as empresas tiveram que mandar o que tinham, compraram respiradores para o SAMU, quando queriam, para unidades fixas, unidades de saúde. Resultado, a maior parte dos respiradores está armazenada, guardada, sem uso, sem nenhum tipo de uso. E aí a SMS enviou para a CGU conversas de e-mail que
teriam comprovado que o processo foi feito dentro de uma lisura, quando as cotações de preços a que ela se refere sequer estão documentadas oficialmente no processo. É um caso que vai render bastante ainda. Esse caso aí é um caso bastante complicado, porque, pelo que a CGU fala no relatório dela, foi uma licitação armada. Ou seja, alguém, em nome de outra empresa, botou uma carta, botou um orçamento. Esse é o mais grave, porque tem outro que diz, não especificou o produto direito, tudo, mas esse tem uma acusação da CGU. A CGU, como é um órgão de fiscalização da União, que esse dinheiro vem da União, é vinculado ao Ministério Público Federal. Ou seja, isso deverá ter desdobramento se a Prefeitura não tiver esclarecido como ela disse que esclareceu. Mas há uma decisão do TCU e a Prefeitura teria que se pronunciar. A prefeitura se pronunciou através de nota. Mas nota, eu estou dizendo em relação ao processo. Se pronunciar a respeito de nota cabe tudo, é papel. Eu estou dizendo em relação à acusação que tem contra ela. Lembrando que a gente também tem que dar o resultado final das coisas. Esses respiradores estão encaixados, mas ele é da marca Philips e eles estão prontos para usar. Tem que se falar, porque tudo é política, tudo é política. Então deixa eu ler, só para você terminar seu raciocínio, deixa eu ler a nota da prefeitura, que é exatamente a gente gosta de ouvir as duas partes, obviamente dá o contraditório. A Prefeitura de Natal se manifestou sobre essa situação. Segundo ela, a Secretaria Municipal de Saúde colaborou e disponibilizou todas as informações solicitadas pela CGU. A Secretaria Municipal de Saúde também afirmou que o processo de aquisição dos equipamentos se pautou pela legislação vigente e que os 50 ventiladores pulmonares novos da marca Philips foram comprados diretamente do fabricante, com reconhecida atuação na área de mercado e entregues em pleno funcionamento. Os equipamentos continuam à disposição da rede assistencial do município, não havendo assim que se falar em qualquer dano ao erário. A SMS, no caso a Secretaria Municipal de Saúde, acrescenta que diante desse contexto não existe fraude ao processo de contratação, mas tão somente uma modalidade de contratação permitida por uma legislação excepcional editada em decorrência da pandemia, a qual acabou com qualquer lógica de mercado. Por fim, cumpre ressaltar que os valores que redundaram nessa contratação chegaram a ser discutidos com o Ministério Público Estadual, justamente visando evitar qualquer irregularidade no processo. Aí onde a gente tem uma diferença, uma coisa que a gente tem que falar é o seguinte: o vendedor não é uma empresa de maconha. É a Philips, é uma empresa, é uma multinacional que você entra aí nesse Instituto de Radiologia da Vida, é tudo aquelas máquinas da Philips. Então, é uma empresa de renome. O produto está entregue e não há acusação de superfaturamento. Certo? Há um erro formal que não deixa de ser grave, que em caso de substituição de uma carta proposta não deixa de ser crime, e que as pessoas que venham a ter tomado essa posição têm que ser punidos. Tem que ser punidos, não tem nem o que se discutir. Agora, lembrando o final, os respiradores são reais, funcionam, e a empresa que vendeu não é uma empresa de maconha. É uma empresa que, eu estou falando isso em relação aos 5 milhões de reais, porque é totalmente diferente a situação. Agora, há um erro, e esse erro tem que ser apurado, e se alguém colocou uma carta lá, de uma empresa que não deu essa carta de orçamento, isso aí é um crime que tem que ser punido. Só há um porém, porque a CGU afirma que o fato de ser a Philips não autorizava o município a fazer o que fez, porque ela até disse assim: é notório que a Philips é um fabricante que todo mundo conhece, mas não para esse caso, não para o caso de respiradores. A reputação da empresa, que foi o único critério adotado para a compra, não deveria ter sido assim. E aí tem uma coisa da falta de projeto que é muito, muito peculiar, porque as empresas que teriam participado desse processo não receberam nenhum tipo de projeto básico e, segundo a CGU, a SMS já emitiu as coisas querendo as especificações de um produto da Philips. Inclusive nomeava Philips tal. Daí que concluiu-se que se tratou de uma montagem de um processo. E o pior de tudo, que vai ser apurado, é que as conversas que houve, né, entre um dos representantes que falava em nome de uma das empresas, com um titular adjunto da saúde,
cujo nome não foi revelado, há 3 titulares adjuntos, o nome não foi revelado, e essas conversas foram a parte do processo administrativo, coisa que também deverá ser apurada a razão por que isso aconteceu.